Os horrores da Segunda Guerra Mundial nos abalam até hoje, não poderia ser diferente. O Holocausto matou mais de 6 milhões de judeus. Em um dos maiores e mais terríveis campos de concentração da Polônia, o de Auschwitz, um prisioneiro brasileiro nato, com descendência judaica, viveu e presenciou os piores momentos que um ser humano pode aguentar. A gente não consegue nem imaginar, mas ele sobreviveu, está aqui para contar um pouco da sua história. Andor, é um prazer recebê-lo. Como vai? Bem, obrigado. Bom dia. Muito obrigada por ter vindo, viu? Ok. Tá bem acomodado aí? Tá ótimo. Então, tá. Oi, como vai? Prazer, Regina. Tudo bem? Você é o biógrafo do Andor. Biógrafo do Andor. Tá. Foi fácil chegar até aqui? Facílimo. É? Não te incomoda falar sobre esse assunto, né, Andor? Não. Não te incomoda? Ui, muito obrigada. Não te incomoda falar sobre esse assunto? Tem uma coisa, aliás, esse é o grande problema com a minha mulher. Ela diz, e não é a primeira pessoa, um psicólogo também já disse, você nunca mais sai de lá, né? Então, continua para o bem, para o mal, comparando, lembrando. Vai fazer o quê? Quando você conseguiu sair do campo de concentração, você estava com 17 anos. 17 anos. 17 anos. Você sabe, eu te chamo de você ou de senhor, eu estou acanhada. Não, prefiro você. Tá bom. Eu sou jovenzinho, eu só tenho 91 anos. Eu estou com 51, então a gente está ali, né? Andor, eu fiquei pensando durante o final de semana, que eu sabia que eu ia te encontrar, nas memórias que a gente guarda no corpo. O corpo... Tudo que a gente viveu, tudo que a gente sentiu, é como se o nosso corpo fosse um grande HD. Está tudo armazenado aqui. E não dá para a gente sair daqui. O pena, o HD daqui, de vez em quando dá uma falha, principalmente as coisas mais comuns. O que eu me lembro de quando tinha 4 aninhos, do botão no sapato da minha mãe, o porcelana. E eu não me lembro, às vezes, com óculos na testa. Cadê meus óculos, né? O Gabriel Pierin é historiador e o biógrafo. Olha eu, com 2 aninhos. Ai, que bonitinho. Desculpa, que bonitinho. Isso você estava no Brasil ou você... No Brasil. Eu saí daqui no Brasil, do Brasil, me saí. Quando eu nasci em 28, acho que tinha 2 aninhos e qualquer coisa. Você foi com os seus pais? Meus pais... sair daqui, ele arranjou uma transferência no emprego dele, ele era médico de uma mina aqui em Minas, e olha a minha mãezinha aí. Essa aí, por ser brasileiro, essa era uma fotografia que tinha que deixar no controle dos estrangeiros, eu me lembro disso. Aí é você com 7, 8 aninhos? Não, aqui eu tinha, logo que nós chegamos, 4 anos e qualquer coisa, 5. Aí você foi separado dos seus pais? Não, mas meu pai é outra história. Nós tínhamos uma vida normal, a guerra ainda não existia. Existia uma tendência, o antissemitismo estava em moda, né? O Hitler no poder, desde 1933. Os húngaros, onde eu morava em Budapeste, meus avós eram húngaros, na família de origem húngara, judeus, né? E eu nunca pensei em explodir ninguém, mas eu sofria cada bullying lá, diário. É mesmo? Eu chegava em casa sossegada e minha mãe falou, isso aí um dia passa, não passou. Pois não, e o Gabriel Pierin resolveu contar a sua história a partir do encontro de vocês numa palestra. Sim, eu conheci o Andor numa palestra na escola em que eu leciono. Eu tive o privilégio, né, de poder organizar e depois levar a história adiante através do livro. Tá. O que te chamou a atenção? Foi ser o único brasileiro sobrevivente ao Holocausto, Gabriel? Acho que 2 coisas me chamaram a atenção, né? O fato dele ser o único brasileiro nato sobrevivente ao Holocausto, e também a forma como ele lida com essa situação. Então a gente tem outros sobreviventes ao Holocausto que ainda vivem, né, como ele mesmo colocou, dentro do campo, mas vive o horror da guerra e muitas vezes acaba levando isso adiante para a vida e muitas vezes nem consegue tocar a vida. Tocar a vida.
E o Andor, ao contrário, né? Ele é uma pessoa otimista, Bem-humorado. Já deu para perceber que é bem-humorado? Bem-humorado, motivado e faz planos, né? É uma pessoa que, apesar dos 90 anos, ele tem projeto de vida e isso encanta. Tá. Quais são os seus projetos, Andor? Meus projetos? Seus projetos de vida que o Gabriel acabou de citar. Os projetos eu realizo diariamente e levo muita vantagem sobre vocês. Por quê? É um exemplo rápido e curto. Por favor. Hoje de manhã eu levantei de uma cama maravilhosa, cheirosa, limpa, lençóis. Quentinha. Fui caí embaixo de um chuveiro fumegante, me enxuguei com uma toalha limpa, uma gaveta cheia de camiseta, camisa, meia, tudo novinho lá, só uso roupa uma vez. Desci, a cozinha tinha comida à vontade, e uma pena que eu não consigo comer quanto eu gostaria, porque minha mulher briga comigo, não tenho muito apetite. E o mais importante, eu trabalho ainda, peguei hoje de manhã, peguei meu carrinho, fui pelo caminho que eu quis, ninguém me disse, entra na fila, Pode, ninguém não pode. Por que você só usa roupa uma vez? Como? Por que você só usa uma roupa uma vez? Você usa e põe para lavar, não que você se desfaz. Não, eu só uso para me dar o luxo. Você já imaginei você andar em frangalho cheio de um zoológico? Mas você andava assim? Sim. No campo de concentração? Sim. E não tomava banho. Enrolava quando a neve derretia, enrolava nas poças lá para ver se tirava alguma sujeirinha que eu Pelo asseio. Era imundo. Então você curte esses prazeres da vida até hoje, todos os dias? O mais importante eu não te disse, Então, eu sou um homem livre. Sabe o que é ser livre? Quem é livre não sabe o que é, né? Não sabe. Não sabe. Você tem umas manias. Eu, quando decoro num avião, eu me sinto dono do mundo. É o universo que é meu. Essa sensação essa exigência, essa eterna vigilância de eu não perder a minha liberdade, está encravado. Na realidade acontece o seguinte, você vive e quer viver igualzinho aos outros. Eu tenho uma família maravilhosa, mulher, 65 anos nós somos casados. Parabéns. Filhos, netos, bisnetos. Uma maravilha a minha família. Apesar de tudo, que eu só devia me lembrar disso, como a vida me prestigiou e como me compensou. Mas ainda e nunca saí de lá. Essa que você Mas confere. quando você diz que você nunca saiu de lá, eu não sei se eu entendo direito. Como assim? Tudo é comparado, tudo. Você sabe tudo. Eu não consigo esquecer, por exemplo, que para acordar de manhã eu levava uma surra do capo de chicote. Isso com que idade, Andor? Quê? Isso você tinha que idade, mais ou menos? Eu fui 15 para 16 Garotinho anos. de tudo. Ah. Tá. Então você acordava apanhando todos os dias? É só uma chicotadinha, nada demais assim, exagerado. E cheguei a apanhar feio, tenho resquícios até hoje, mas essa foi por minha culpa. Tentou fugir do campo de concentração? Que? Você esteve em Auschwitz? Lá em Auschwitz que comecei a minha carreira, lá que eu fui para Birkenau. Auschwitz-Birkenau, mesma coisa. Depois eu fui para Auschwitz-Monowitz, de lá eu fui para Varsóvia, de Varsóvia eu fui para Dachau, de Dachau eu fui para um lugar chamado Mühldorf. O ano passado o governo alemão me convidou para inaugurar os memoriais lá de Mühldorf, lá onde... E você foi?
Fui. Como que é voltar para esses lugares? Ele sabe melhor. Como que é para ele, Gabriel, voltar para esses Essa lugares? era a grande dúvida, né? Porque não só a gente ia voltar para os lugares, como ia refazer toda a trajetória. E eu senti essa necessidade para poder escrever o livro e tentar transmitir um pouco dessa sensação. Então foi uma experiência, não era a primeira vez que o Andor voltava para Auschwitz, mas foi a primeira vez que ele fez essa trajetória. E com o objetivo de resgatar a memória. Mas resgatar a nossa memória. É muito chato. Ele insiste que eu sou chato, mas não tem como você escrever e não tentar transmitir para o leitor, né? A real experiência. A real experiência do A sua Andor, responsabilidade é muito grande, né, Gabriel? Diga, o que você quer? Posso Pode. me exibir? Deve? Esse livro é obra dele. E essa orelha aqui, olha quem que escreveu. Eu não enxergo. Eu tô sem óculos. O que está escrito? E o Castelo Cohen. Você... Quer que eu leia, Andor? Quero. Melhor. Somos três também, eu também estou sem os meus, mas eu consigo ainda fazer um... Nós estamos meio... Eu com óculos e também não enxergo. Ela é doutora em História Social pela USP e é filha de Andor Stan. Ai, que orgulho! Meus parabéns, meus parabéns. Deixa eu mostrar a capa do livro. Aqui nós temos 2 edições, é isso? Sim, é uma Gabriel? adaptação em história em quadrinhos. Porque o livro ele foi escrito de uma forma didática também. Para quem não conhece da guerra, eu faço sempre um preâmbulo do que vinha acontecendo na guerra durante a trajetória do Andor. Que desenho lindo. E depois nós fizemos a adaptação, o André Bernardino, que é um artista, né? Ele já fez outros trabalhos do gênero. E para tentar atrair também um outro público que gosta de história em quadrinhos e também para alunos de escolas. Tá. Mas te chamou a atenção a maneira como ele toca a vida, apesar de tudo. Apesar de tudo, E o que você aprendeu com ele, Gabriel? Que sempre que a gente escreve sobre alguém, a gente absorve um pouco, sim, né? Eu diria que a vida, conhecer a trajetória dele é transformadora, né? Eu não sou a mesma pessoa de antes, sem dúvida. Isso que ele falou sobre encarar as grandes realizações diárias é algo que eu procuro fazer diariamente. Isso você aprendeu? Aprendi com ele. Andor. Porque a vida ela nos traz algumas armadilhas diárias. A gente esquece de valorizar isso para tentar buscar as grandes realizações. E, na verdade, o presente da vida ele é diário, né? O fato da gente acordar, De estarmos aqui. poder estar aqui, poder conhecer pessoas. Isso é o grande privilégio de estar vivo, né? Isso eu aprendi com o Andor. Poder pensar, né? Porque a gente é livre, inclusive, para pensar. Sim. Porque eu imagino que no campo de concentração, a hora que você começa a pensar, vem uma chicotada. Você não consegue ter sonhos. Exatamente. Não, lá, o ser humano tem umas defensivas, sabe? Tem umas defesas fantásticas. Conforme você vai degradando o teu físico, a tua higiene, o teu modo de viver, você vai perdendo, também a cabeça vai se acomodando que você praticamente vegeta. Sabe como me imagino hoje, como era lá? Que não é aquele cachorro sem dono na rua lá, fica atrás de onde tem uma lata de lixo. Eu ficava lá onde tem alguma coisa comestível. Já comi cada coisa. É mesmo, André? Você imagina a gente comer saco de cimento, vazio, claro, não com cimento, barbante de saco de casca de árvore e outras coisas a mais que o bom gosto não me deixa de contar. Tentou escapar do campo de concentração? Não, nem pensar. Nem pensar? Não, eu tentei uma vez correr para grade. Eletrificado. Para se matar? Ô, Andor. Mas esse durou um instante. Bem no meio do caminho, eu pensava, André, de repente você ainda vai voltar para o Brasil. Ah, então esse era um sonho, voltar para o Brasil. Eu tinha saudade do desconhecido. A minha mãe contava maravilhas daqui. Gente bonita, educada. Ela
dizia-se, uma moça subia num ônibus, num bonde, e demorava para catar lá os trocadinhos. Um cavalheiro levantava, pagava a passagem e ofereceu o seu lugar. E não pedia seu telefone não, sabe? Não tinha. Era pela gentileza. Pela gentileza. Ela viveu esse. Ela ia passear no fim de semana para ver como estava o Martinelli. Estavam construindo a Martinelli. O ano que eu nasci ainda estava em construção. Você conseguiu reencontrar os seus pais? Porque vocês foram separados, né? Não foi isso, Gabriel? Eles foram separados. Depois da guerra? Isso. Minha mãe saiu para o chaminé, minha amiga. É mesmo? Ela foi queimada? E Foi, o seu pai, você sabe o câmara de destino? gás. É uma história que não é para contar na televisão porque precisa 50 capítulos. Encontrei ele vivo, não está no livro. 38 anos depois, eu pensei ele tinha morrido, ele pensou que eu tinha morrido. Mas não dá tempo aí para te contar como foi. É uma outra história. É outro livro. É outro livro. Que coisa! A vida foi muito generosa comigo. Eu tenho a plena consciência que para cada ato, que seja até de uma certa forma trágico, veio a bonança correspondente. A minha vida é muito, está no equilíbrio, sabe? Então você se sente recompensado pela vida depois de tudo? Eu sinto um sortudo. Nossa, que sorte ter não só sobrevivido, de que a vida me ofereceu os piores e os melhores momentos. Mesmo depois da guerra, eu construí, depois eu perdi tudo. Eu ainda trabalho na concorrência faz 25 anos. O que te espanta na vida, Andor? Porque a gente, por Nada. exemplo... Nada? Não. Nada te espanta? Não. Baseado assim, nunca está tão ruim que não tenha sido pior, sabe? E que eu tenho tanta certeza que tudo se resolve de uma certa forma. E qualquer for a resolução... É a melhor possível. Sempre a melhor possível. Você sobreviveu, continua, sei lá, afundou teu carro, com certeza você vai ter uma tragédia, né? Gente que perde uma economia que cada um tem o valor máximo que ele consegue para realizar algum desejo. Um automóvel, ele sempre compra o melhor carrinho, né? Se for um Fusquinha 65, é o melhor carro que ele pode ter. Será uma grande perda de qualquer maneira. É a mesma coisa que perder um BMW, né? Gabriel, e você consegue ter essa relação com a vida? Porque assim, é um poço de sabedoria, né? Mesmo quando algo te abala e te chateia de verdade? É esse ditado que ele coloca, que nada está tão ruim que não possa ou que não tenha sido pior, é o que eu procuro pensar quando eu estou vivendo alguma situação difícil. Né? Então, às vezes, a gente até conversa muito ao telefone e a gente tem uma relação de amizade e o Andor muitas vezes se conforta, né? Então, falar com ele é sempre muito, muito positivo. A minha mulher, eu adoro ela, né? A coroa é sensacional. Ela disse que quem aguenta e entende o meu humor tem uma inteligência além da própria artificial, porque ela acha que eu sou drástico e... Nada te tira o humor? Não, Olha, se você pensar o que é importante realmente e você... Para isso, acho que tem que perder tudo numa certa ocasião. Sabe, você ficar daquela situação que você não tem nenhuma escova de dente. Assim, de repente, minha passagem, a chegada no campo de concentração. E de lá para cá, tudo que depois aparece na sua vida, que serve para o teu conforto, te agrada, te dá saúde, é milagre.
O dia que você saiu, como é que foi? O dia que eu saí, não saí, me saíram. Como que foi? Exatamente, lembro muito bem disso. Onde eu fui libertado pelos americanos, o Gabriel foi comigo na nossa viagem no trem, onde tiraram do vagão, havia estado dentro do vagão 7 dias trancado lá. Escondidinho? Sem comer. Não, escondidinho não, os guardas fecharam o vagão e fugiram. Sei. Os americanos que abriram o vagão. Eu tinha um zoológico aqui, pulga, percevejo, piolho e outros bichos a mais. Sarna. Muito magrinho, eu imagino. Pesava 28 quilos quando já tinha 17 anos. E não estava ainda ciente onde que eu estava, porque de vez em quando eu batia o pé no chão. E também não estava muito legal ainda, mesmo emocionalmente. Mas eu sabia que era um paraíso onde eu estava, porque eu vi que estava me lavando, estava me raspando, estava me pondo um pijama da Cruz Vermelha, tinha médico que tirava... Tudo limpinho. Não. O primeiro banho foi em cima do caminhão, numa tina, umas enfermeiras americanas. E o mais engraçado, que quando fez 70 anos a minha libertação, novamente o governo alemão convidou para ir para a Alemanha, onde fui com as minhas 2 filhas, e reencontrei aquelas enfermeiras americanas que me escovaram e passaram. Todas desse tamanho, né? Viraram pequenininhas. Naquela época elas eram éramos. Foi muito engraçado. Essa foi uma ocasião muito oportuna para a gente se sentir o gosto de você estar livre. Sim. E isso eu fico procurando. Eu sempre fico testando onde está a minha liberdade. Isso faço sem querer. Ô Gabriel, e qual foi a sua sensação quando você refez esse percurso com o Andor? Primeiro, como historiador, Como é que você reagiu? como historiador, assim, uma necessidade mesmo de conhecer, poder aprender, né, poder conhecer os campos de concentração, lugar onde, como você mesmo colocou, né, só em Auschwitz 1.100.000 pessoas foram exterminadas. Hoje é um museu, então a gente aprende bastante. E aprender com a história do Andor, né, poder estar ao lado de um sobrevivente, isso atrair a atenção de curiosos também. Mas o Gabriel é muito diferente, por exemplo, eu como turista ir lá e eu como amiga do Andor fazer esse trajeto ao lado dele. Sim. Não tenha dúvida, é uma experiência que ele está compartilhando, né, e de certa maneira a gente está vivendo ou revivendo juntos. Então foi uma experiência única. Eu vou levar para o resto da minha vida e é essa sensação que eu tento transmitir. É um grande aprendizado, foi um grande aprendizado essa viagem. E vem a sensação de alívio que tudo passou ou não? Você acha que a ameaça permanece? Como historiador eu pergunto. Eu acho que é muito latente. Basta a gente ver como o mundo está se comportando hoje. O que te assusta? O antissemitismo voltou a crescer na Europa nos últimos anos. O que é antissemitismo? É o ódio aos judeus, perseguição sistemática, né? O ódio aos judeus. Então, que não foi inventado pelo Hitler. Então muita gente associa o ódio aos judeus ao Hitler, ao período da Segunda Guerra. Mas, na verdade, o que o Hitler fez foi tornar legítima a perseguição aos judeus. Que já existia. Que já existia. Então, ele fez disso uma política de Estado. Né? Mas o ódio aos judeus remonta a 2000 anos, desde a época da igreja, enfim. E você, dos romanos. Na sua avaliação de historiador, você diria que estamos vivendo um período semelhante ao que antecedeu o Holocausto? Eu não diria como isso poderia se transformar nos mesmos moldes Sim. como Hitler fez. Até mesmo de tornar isso legal, uma política. Eu acho que hoje nós temos instituições que vão assegurar, né, que podem assegurar que isso não aconteça novamente.
Mas o ódio, como o Andor falou, né, ele se acostumou quando era pequeno ao bullying diário, né, e isso era parte da vida dele. Eu acho que os judeus eles não deixaram de viver isso, mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala de judeus, estamos falando de uma minoria, mas outras minorias também, né? O racismo ainda é muito latente no nosso país, misoginia, basta a gente ver o que vem acontecendo, não só no nosso país, mas no restante do mundo. Então, tudo preocupa. O racismo, de maneira geral, preocupa. Diga, Andor, que eu estou sentindo que você quer falar alguma coisa. Respeitando as proporções, o homem não melhorou em nada. O homem discrimina, o homem tem ódio, o homem se sente superior aos outros, o ser humano. Vamos dizer, aprendeu a controlar drone, sabe que é inteligência artificial, vive maravilhas que nunca inimagináveis. Eu imagino, se os meus avós aparecessem na minha casa, eles iam ficar estatelados, televisão, telefone, celular, vocês sabem, GPS no carro. Então, maravilha. Mas a qualidade humana... não melhorou. Não. E outra coisa, se você for tentar se aprofundar de os movimentos, que pode chamar até movimentos sociais, se você encontra, como aquele idiota lá na Nova Zelândia, a declaração dele, você vai fazer que nem o Primo Levi. Você sabe quem é o Primo Levi? Não Aquele sei. escritor italiano que sobreviveu também, não aguentou, se suicidou. Você sabe, não. É terrível que nós sinceramente não melhoramos nada. Melhoramos sim de conforto, melhoramos sim de saúde. Mas de sentimento, de índole, de caráter, não. Isso não te deixa desgostoso, Andor? Quê? Isso não te deixa triste, desgostoso com a vida? Perceber que depois de tudo que aconteceu, a gente continua no mesmo Sabe lugar? por quê, não? Por quê? Por causa da proporção. Como assim? Porque a maioria ainda é gente. A maioria das pessoas, pelo menos onde eu gravito, acontece, é gente, é decente, tem compaixão, respeita os outros. Eu tive uma mãe sensacional. Desde pequenininho ela me explicava que o universo não foi feito por mim. Eu podia ter o prazer de participar. Essa foi minha última foto com ela, em vida. Essa foi antes da gente ir preso. Como que você conseguiu preservar essas fotos? É um milagre também. É um milagre. Onde nós fomos despojados da nossa própria casa, o pessoal que ocupou tudo que eles, né, não interessava, jogava no lado da casa num lixo. Imagina inverno europeu, 25, 30 graus, neve, gelo, chuva. E eu consegui, depois que ela me deixou entrar, eu consegui recuperar, inclusive meu certidão de nascimento de São Paulo. Com isso que eu consegui meu passaporte, tirar meu passaporte para voltar para Então casa. você guardou essas fotos e tal durante todo o tempo que você foi prisioneiro? Não, isso não estava. E quando eu fui prisioneiro, não sobrou nada para Então eu mim. não entendi. Isso ficou na minha casa, da onde foi deportado. você Não, voltou. eu morava em Budapeste, na Hungria. Perfeito. E quando eu voltei, a mulher que ocupou a nossa casa nem me deixou entrar na casa. Você não tem nada que ver aqui. Mas acho que eu já estava mais de um ano. Depois que eu voltei do campo, eu continuei vivendo na Hungria. Eu tinha mais 4 pessoas que sobreviveu de uma família. Outro dia eu levei o Gabriel, por exemplo, no mausoléu que tem lá em Budapeste, e mostrei que de 94
parentes, de perto e de longe. Sim. Voltamos 4 mais eu, sobrevivemos, o resto não voltou. E então ele, depois que já fazia uns 2 anos, ou talvez já tinha mudado também o morador, eu sei que consegui entrar na casa, no quintal, na casa não. No quintal. E eu fui olhando lá e encontrei, é milagre. A minha vida é cheia de milagres. Milagre. A vida do André é cheia de milagres. Que outro milagre que te ocorre agora, Gabriel? No campo, quando campo de ele concentração? no campo de concentração tem alguns acontecimentos que estão no livro. Um, por exemplo, em que ele estava numa pré-seleção que levaria para a câmara de gás. E por nenhum motivo específico, um dos guardas se aproximou dele e do amigo e pediu que eles voltassem pro barracão, né, onde estava Era um criminoso belga. Tá. Sabia que era criminoso porque o triângulo, desse triângulo que todo mundo portava, era verde e tinha um B. E não era brasileiro também. Era criminoso. E ele mandou a gente entrar numa barraca e jogar fora a nossa blusa. É que lá quem tomava conta, né, eram os proeminentes eram os próprios prisioneiros, né? Então recebiam a incumbência Os alemães não punham a mão, né? Os alemães não cuidavam diretamente, Que né? crueldade. Então era uma forma de garantir algum privilégio para esses criminosos, né, em troca da vigilância. Então foi um desses criminosos que conseguiu, sem nenhum motivo, ajudar o Andor. Esse foi um dos milagres que ele teve. Foi salvo. Tinha vários. E a tatuagem era feita assim que chegava lá? A numeração? Sim, não, depende. Por câmara de gás que ia direto, não tatuava, nem registrava. Registrava os... Eu era um garotão, 13 para 14 anos, mais alto que sou hoje. E nunca mais cresci. E eu era um moleque para trabalhar, maravilha, né? Como eu fui. Eu fui lá, eu fiz várias coisas, trabalhei em construção. Você por acaso assistiu O Pianista? Assisti. Então, você lembra daquelas ruínas? Lembro. Exatamente naquelas ruínas, eu catava e limpava tijolos para mandar para a Alemanha. A Alemanha estava sendo bombardeada. Sim. Precisava fabricar bala de canhão, não tijolo. Então, eu diariamente vinha um trem de noite despachar, até os russos chegarem perto. Daí eu fui para o sul da Alemanha. Levaram quando eu fui num lugar onde estava sendo construído um complexo de fábrica de aviões Messerschmitt e também uns silos para mandar aquelas bombas V1, V2 para Londres direto, você deve conhecer, Von Braun. E eu lá que eu comecei lá a construir a estrada de ferro, carregar cimento. Ô Gabriel, como é que era feita a seleção? Quem sobrevivia ou quem ia para a câmara de gás ou para os fornos direto? É como o André colocou, assim, quem tinha condição para o trabalho, física para o trabalho, preservava. E mulheres, crianças e idosos? Crianças e idosos eram automaticamente eliminados. Não tinham serventia? Não tinham serventia. Mulheres, algumas sim eram aproveitadas, porque tinham serviços também que dependiam das mulheres. Cozinha? Então havia uma pré-seleção. Tanto é que a mãe do André, eles chegaram por volta de junho ou julho e ela sobreviveu até o mês de outubro. E o Andor também teve uma parente que ficou até o final, até a libertação do campo. Mas idosos e crianças eram sumariamente executados assim que chegavam. A minha família, todos que tinham mais de 40 anos, foram liquidados na hora. Eu separado. Então, quando fazia a tatuagem com a numeração, porque ninguém explicava nada, você ia deduzindo o que ia acontecendo. Não. Né? Quando fazia a tatuagem com a numeração, você já deduzia que você ia ter uma sobrevida? Não. Nada? Eu não deduzi nada. Eu estava atônito. Meu Deus. Primeiro, uma longa viagem, vários dias, dentro de um trem, onde não dá nem para deitar, nem para sentar, nem para ficar em pé, nem sei como que. E você entendia o idioma? Como? Você entendia o alemão? Se eu entendia,
a língua alemã é como hoje em inglês, né? Qualquer família com uma certa base cultural falava. Eu tinha tanta tia que vinha 3 vezes por semana na minha casa, e fora isso, alemão era matéria na escola também. E eu lá usei, mas eu fui maltratado lá pelos outros judeus, porque os judeus falam um jargão, um antigo alemão, né? Um alemão arcaico, que chama Yiddish, não sei se você já viu falar. Já. Então, e eu não sabia. Então, eu, na Hungria, o molecada me batia, me cuspia em mim, me chamando de judeu. E lá no campo, quando os bons já não tinham, os bandidos que ainda estavam vivendo, xingavam a gente que a gente não era judeu, chamava judeu, eles chamavam porque nós não sabíamos falar Yiddish. Porque na Hungria você era absolutamente assimilado. Na Hungria, os judeus tinha religião. Eu fiquei sabendo que judeu é raça depois da guerra. Para mim era uma das religião. Ô Andor, e como é que... Porque assim, todo dia, com as mesmas pessoas, sofrendo as mesmas coisas, se formava algum laço de amizade? Ou entre os prisioneiros, ou entre os prisioneiros e esses que mandavam mais e que também eram prisioneiros? Me desculpa, essa é uma pergunta tão ingênua. Pois é. Amizade, é o que a gente vê no filme. Amizade. Filme. Não havia. Pelo contrário. Inclusive entre os prisioneiros? Não. Tinha, eu tenho, se você teve a vontade de ler esse livro, eu devo a minha vida, estou sentando aqui hoje justamente por causa de um amigo meu de infância, desde jardim de infância que nós fizemos o campo junto, do primeiro até o último momento. Mas essa era uma exceção. Você já imaginou o comportamento de um filho de 18 anos com seu pai por causa de um pedaço de pão? Nem queira imaginar. Esqueça tudo que é humano. Você pega... Eu não estou exagerando. Eu tenho certeza que não. Não, eu tenho certeza que não, por favor. Pelo amor de Deus, não me considera como um herói, né? Talvez eu estava numa idade que eu enxergava coisas daquela forma. Talvez se eu fosse preso com 10 anos a mais, hoje eu diria para você diferente. Mas esqueça tudo que é normal, que é natural, que existe. É outra coisa o que aconteceu lá. Não tem filme, não tem nada que tenha. Eu não quero realçar o terrível, o absurdo. Está muito claro isso, Andor. O que eu sinto do Andor, até numa fala dele, é que não sobrou nada de humano nas pessoas. Eu senti. Acabou a dignidade num grau inimaginável. Exatamente. Acabou. Não havia dignidade, não havia nada de humano. Então a condição humana, ela deixou de existir. Tanto a sua fisiologia como... Você imagina primeiro, você não ter asseio. Você imagina a alimentação que você recebe, ele te deixa num contínuo diarreia. Não, você tem diarreia. E não tem como você se limpar. E no inverno até você fica satisfeito porque é quentinho. Esquenta. O animal acho que tem. O gato se lambe pelo menos. Então você... Mais uma vez eu quero te dizer, é melhor mudar de assunto, sabe? Tá bom. Porque agora que eu me examinando, eu acho que o corpo e a mente humana é sensacional. Quer dizer, quem tem sorte de se acomodar dentro, porque os que não tinham,
não durava. E sem querer voltamos para o ponto de partida, né? A memória que fica no corpo. Essa memória a gente não consegue se desfazer porque o meu corpo sou eu, né? Sou eu com esse pacote todo de sensações e vivências. Não tem como eu me desfazer de mim. Eu vou te contar uma coisa. Você sabe que quando você tem 90 anos, dói aqui, dói ali, tá? E faz exatamente, até eu fui no final, e eu... Adorei essa meia, preciso dizer. Meia. O capricho Quer que eu deixo para você? Não tem problema. Eu deixo. Adorei essa meia, essa combinação toda. É mau gosto. Não, é bom gosto, André. Mas assim, o que eu estava falando? E essa minha perna, eu uma vez apanhei nessa minha perna Lá. Com cabo de enxada. E 3 dias atrás começou a me doer exatamente como doía lá, exatamente no mesmo lugar. Falei, que memória, podia ter esquecido essa dor. Pois é, não tem jeito, né? E nós fomos com minha mulher fazer exame. Ela é minha controladora, ela é da minha saúde, sabe? Quem ama, cuida. Nossa! Não é? O Gabriel está olhando com uma risadinha de cúmplice. Nós somos, uma grande cumplicidade, a nossa relação. Nossa relação é sensacional. Que bacana. Sabe? Com os filhos também, com os netos também. A gente foi abençoado, eu tenho 2 filhas de fabricação própria e tenho mais 3 filhos de criação. Oh, que alegria. Mas aí não é nada com a perna. Não é nada, mas doeu do mesmo jeito, no mesmo lugar. 2 dias depois doeu de novo, agora parou. Escuta, a gente vai fazer uma culinária típica judaica, chamada klops. Vocês estão convidados a sentarem à mesa conosco. Aceitam o convite? Aceito, só que você me perdoe. Está perdoado. Todo dia, na hora do café, no almoço, na janta, é um escândalo. A minha mulher já chegou a pegar a comida e jogar no lixo, porque eu não como nada. Eu que imaginei de comer às 7 da manhã, às 10 lanche, a meio-dia almoçar, às 4 horas lanche, às 7 janta, à meia-noite cear, e não como nada. Nada. Será que esse é um segredo, obrigação, né? Eu não tenho fome. Eu fico tão bravo comigo por causa disso, e eu fazia planos. Vou comer muito, né? Não, você já imaginou a palavra virtual? É uma palavra nova. Mas eu, há 70 anos atrás, eu fechava os olhos, montava assim uma série de depósitos, repartições, pães, bolos, manteigas e queijos, salames e salsichas e não sei o quê, e sobremesas, tudo, e fechava os olhos, montava 2, 3 sanduíches de noite para mim. Isso era uma fantasia no campo de concentração para enganar a fome. Mas a gente pode, se vocês aceitarem o convite, só para bater papo. Tá bom. Pode ser? Não é obrigado a comer. Aqui não é obrigado a comer. Só para bater papo. Pode ser? Muito obrigado. Para a gente ter o prazer da companhia de vocês. Se tiver com vontade, eu como, não? Você sabe. Também. Se eu conseguir, sabe? Se tiver vontade, você também, Gabriel. Você ia falar alguma coisa, perdão, e aí a gente acabou engrenando? Não, acho que ele completou, né? Eu estava falando justamente sobre essa questão da condição humana, da questão da moral, daquilo que a gente classifica como moral, né? Então, acho que no campo não existia isso, deixou de existir, né, o conceito de moral, daquilo que é imoral. São experiências que o Andor viu, presenciou, rabinos, prêmios nobres que estavam lá, prisioneiros, e que naquele momento eram todos iguais, né? Sem dignidade. Sem dignidade. Eu imagino o esforço de uma vida para tentar recuperar tudo isso. Exatamente. Continuamos uma coisa sem dignidade e outra coisa ser bárbaro. É muito diferente. Perfeito. Porque sem dignidade você não vai me machucar. Agora, se você é bárbaro, você pisa nas minhas costas. Tá. Continuamos na mesa. Sim. Muito obrigada por enquanto. Quiser ficar aí? Eu preciso te contar, revelar um... Não, mas a gente vai para a mesa depois. Agora, antes a gente vai cozinhar.
Hein? Nós vamos permanece cozinhar. aqui? A gente, antes a Você- gente vai cozinhar, depois a gente vai pra mesa. Você me permite não Permito. participar? Da culinária? Ah, Permito. ah, Então, ok. então pode esperar no sofá, pode ser? Tá. Pronto. Pode ser, Gabriel? Pode ser, claro.